E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco de prioridades, tá? E por que a gente não pode ficar falando demais em Boca Juniors, lembrando demais de Libertadores, sendo que a gente tem uma decisão muito importante nessa semana e o nosso foco precisa ser determinado hoje, é na Copa do Brasil e é no Palmeiras, que vai ser um grande oponente na quarta-feira. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões e lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Pois bem, desde os acontecimentos trágicos lá da última quarta-feira, né, a derrota que passa um pouco por culpa da arbitragem, que realmente cometeu um erro absurdo, não foi bem um erro, né, mas fez aquela merda que a gente sabe da expulsão do Dedé, mas que passa também muito pela incompetência do nosso time, já que os 2 gols do Boca Juniors foram basicamente oferecidos por falhas defensivas ridículas do time do Cruzeiro. Então qual que é o assunto do vídeo? É falar um pouco que nesse momento a gente não tem que pensar no Boca Juniors, ficar Comebol e não sei o que. É hora de focar. O Mano Menezes fala muitas vezes nesses vídeos que o Cruzeiro solta de bastidores e tudo mais, ele direto fala com os jogadores uma coisa muito simples. Não se ganha um campeonato nas quartas de final, na semifinal. A hora de você pensar no título é a hora que você chegar na final. Antes disso, você tem que pensar em passar do seu adversário de momento. E o nosso adversário de momento é o Palmeiras na Copa do Brasil, uma competição muito importante por tudo que significa, pelo fato da gente estar empatado com o Grêmio aí como maiores campeões e termos a oportunidade de conquistar pela 6ª vez esse torneio que a gente ganhou ano passado. E se não bastasse apenas o peso da competição, o fato de dar uma vaga na Libertadores do próximo ano e tudo mais, tem a questão da premiação que faz toda a diferença. O fato de apenas passar para a decisão da Copa do Brasil já vai garantir ao Cruzeiro pelo menos 20 milhões de reais, que é mais ou menos a premiação que o campeão brasileiro vai receber, tá? Isso apenas por ir à final. O vice-campeão vai pegar 20 milhões de reais em prêmio e o campeão 50 milhões de reais. Então é uma coisa que o Cruzeiro não pode deixar de forma alguma, porque a gente sabe como a situação do Cruzeiro é complicada fora de campo, na parte financeira. Semana passada saiu até um estudo, né, do Itaú, falando da questão das finanças, e falava que o Cruzeiro estava num bom caminho, mas ninguém está lembrando que aquilo considera o balanço que foi divulgado pelo Cruzeiro, e no balanço divulgado pelo Cruzeiro simplesmente não está contabilizado, por exemplo, a dívida na FIFA. E a dívida na FIFA, em que um ano atrás era 50 milhões, segundo o Itair Machado, esse ano estava em 90 milhões. Ou seja, é uma coisa que você simplesmente não pode desconsiderar de um balanço, mas foi desconsiderado naquela ocasião. Então, aquilo tudo que o pessoal do Itaú falou, que o Cruzeiro está num bom caminho, cai por terra se você considera esses 90 milhões a mais de dívida. A nossa dívida não está caindo, muito pelo contrário. Então, galera, passar para a final da Copa do Brasil é uma coisa simplesmente assim obrigatória para o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode pensar em não conseguir seguir adiante na competição. E claro, o fato de ter ganhado o jogo do Palmeiras lá em São Paulo torna a nossa missão de obrigação de ir para a final da Copa do Brasil ainda maior. A gente não pode de forma alguma deixar escapar essa vaga na decisão e temos sim totais condições de garantir esse título da Copa do Brasil mais uma vez. É um torneio muito importante e a gente fala do Palmeiras, que de fato vem fazendo uma boa temporada, está praticamente na semifinal da Libertadores, né, já que venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-0 e tem agora um jogo chave contra o Cruzeiro. O Palmeiras é um time que ele não joga com essa faca no pescoço, como o caso do Cruzeiro, na parte financeira. O Palmeiras é um clube que consegue arrecadar muita grana lá com o seu estádio, que tem um patrocinador forte que a gente sabe. É um time que está muito bem financeiramente, ao contrário do Cruzeiro. Então, além da questão esportiva, que sempre é a razão de existir do clube, a parte financeira ela também tem uma importância muito grande nessa semifinal. O Palmeiras está jogando por glória, o Cruzeiro está jogando a vida, o Cruzeiro está jogando para saber como serão os próximos anos do clube. Se nos próximos anos nós vamos estar brigando por títulos ou se nós vamos estar brigando na parte de baixo. E para quem acha que não precisa pagar dívida, que fazer dívida é uma beleza, olha o exemplo do Vasco aí, ó. Em 10 anos os caras estão perigando de chegar ao 4º rebaixamento. O dinheiro faz toda a diferença no meio do futebol, galera. Não vamos nos enganar com essa coisa de o importante é ter time forte e ter título. Se não tiver dinheiro, não vai ter time forte. O que a direção do Cruzeiro fez esse ano é uma irresponsabilidade do ponto de vista financeiro? Sim, é.
Mas até por isso a gente tem que torcer mais ainda para que tudo dê certo. Porque se não der certo, não é a diretoria que vai se fuder, é todo mundo, é o Cruzeiro todo. Então a mensagem que eu gostaria de passar de momento é que tem muita gente falando em Boca Juniors, falando em Libertadores, sendo que a Copa do Brasil é a coisa mais urgente que a gente tem no momento, é a competição que a gente tem maiores chances de conquistar o título por uma questão de lógica, porque faltam 3 jogos para ser campeão. No caso da Libertadores, faltam 5 e mesmo assim a gente tem que reverter uma situação muito complicada. Mas vamos deixar a Libertadores para quando chegar a hora do jogo da Libertadores. O foco agora é a Copa do Brasil e todo mundo lá quarta-feira, Mineirão lotado, empurrando o time e todo mundo muito disposto a jogar junto. O Cruzeiro precisa da torcida e o Cruzeiro também precisa dar uma resposta para a torcida e jogar um futebol melhor e conquistar, de preferência, uma nova vitória para garantir essa classificação para a decisão. E como eu sempre falo às vésperas desse tipo de jogo decisivo, não importa se você gosta ou não gosta do técnico, se você gosta ou não gosta do Dedé, do Fábio, do Barcos, do Fred, do Sassá ou de qualquer jogador. A gente não está falando aqui de indivíduo, a gente está falando de instituição. E é sempre bom ressaltar que não importa quem faça o gol, se seja alguém que a gente é fã ou se seja alguém que a gente não gosta. Se tá com a camisa do Cruzeiro, a gente tem que apoiar, a nossa obrigação é essa, é jogar junto. O vídeo fica por aqui, eu julguei importante fazê-lo porque eu tenho visto muita gente com o foco meio errado nesse momento, tentando fazer lista de dispensa pro ano que vem, falando quem presta, quem não presta. Não é hora disso. É hora de união, é hora de todo mundo jogar pelo Cruzeiro, até porque o futuro do nosso clube depende muito do que vai acontecer nesses próximos jogos e muito do que vai acontecer nessa temporada. Então, se tiver gostado do vídeo, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e, claro, faça suas ponderações, comente aí também para que a gente abra discussões sobre isso. Lembrando que amanhã entra então o pré-jogo de Cruzeiro e Palmeiras, na quarta-feira aqueles esquemas de todo, vamos relembrar um confronto importante e live após a partida, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!